Alô, alô, vestibulando! Aqui está o professor Maurício Lima para te dar mais uma dica sobre geometria espacial. E hoje eu queria conversar com você sobre esferas. Esferas, olha para cá. Para a gente começar a nossa conversa falando sobre esfera, eu quero que você entenda inicialmente que a esfera, ela nada mais é do que um sólido de revolução. Maurício, por que um sólido de revolução? Simplesmente porque a esfera, ela possui um raio, e a partir desse raio, sendo o raio de um semicírculo, ela vai rotacionar, ou seja, ela vai girar em torno desse eixo e vai montar uma estrutura pra gente. E essa estrutura, uma figura espacial que eu chamo de quê? Esfera, tá beleza? Então observa aqui que se eu pegar esse cara e começar a rotacionar, eu vou estar montando uma estrutura para você que vai ter essa ideia de esfera. Só para que você entenda, na sua casa, o que você tem de elementos que podem trazer a ideia de uma esfera? Olha só, se eu pensar nessa melancia, eu posso pensar numa figura com formato esférico. Se eu pensar aqui em uma laranja, a laranja também é um exemplo de uma figura que ele pode vir a representar com formato esférico. Mas lembra que essas esferas, ela vem a partir de um semicírculo. E esse semicírculo, ele vai estar rotacionando aqui para você, para montar uma figura que é uma esfera. Observa que aqui só tem a metade de uma esfera, que a gente chama de semi-esfera, tá ok? Ou simplesmente a ideia de hemisfério. Já ouviu falar? Hemisfério norte, hemisfério sul? É a metade do globo, a metade da Terra, tá beleza? Então olha só, se eu continuasse formando aqui, eu ia formar esta figura, que eu chamo de esfera, só lembrando que aqui eu tinha exatamente quem? Eu tinha um semicírculo, e a partir desse semicírculo se transformou em uma esfera. Tá beleza? Tranquilo? Bora prosseguir? Vem comigo? Se eu pensar na esfera, lembra que a esfera ela tem um raio, que é a distância do centro até qualquer ponto da tua figura. E a partir desse raio, eu preciso apresentar para você duas coisas importantes. Eu preciso saber calcular, primeiramente, área ou superfície. Assim como eu preciso também saber calcular com você volume. Só para que você entenda. Imagina uma laranja. Quando eu penso na laranja e eu quero descobrir o valor da área, pensa que a laranja ela é coberta por uma casca. E essa casca, se você tirasse toda a casca, você ia obter uma região. Essa região tem uma área. E essa área é o que eu chamo de área de uma esfera, ou simplesmente superfície de uma esfera, tá ok? É toda aquela região de fora. Isso pra gente é área. Agora, se você quisesse calcular o volume, o que aquela laranja ocupa de volume no espaço? Você vai ter uma outra formulazinha, tá beleza? Vou te dar duas fórmulas agora. Primeiro, para eu calcular a área de uma esfera, eu vou trabalhar com 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Calcular a área. Para eu calcular o volume de uma esfera, volume é 4/3 de πr ao cubo. Nunca mais esquece. Área, 4πr ao quadrado. E volume, 4/3 de πr ao cubo. Essas duas fórmulas são super importantes quando o nosso sentido é falar sobre esfera. Quando a gente vai trabalhar com questões relacionadas a este sólido chamado de esfera. Tá beleza? E a partir daqui a gente vai destrinchar alguns raciocínios com você para que a gente possa prosseguir nesse estudo. Vem comigo? Para prosseguir nesse estudo, eu queria conversar com você sobre duas coisas importantes agora. Eu queria conversar com você sobre cunha esférica e fuso esférico. São dois conceitos que eu não queria trabalhar conceito lá de livro, eu queria que você entendesse, eu queria que você saísse daqui entendendo o que é uma cunha esférica e o que é um fuso esférico. Então, não vou me prender a conceitos, eu vou me prender a uma linguagem em que você compreenda, tá beleza? Então, bora lá. Quando eu penso em cunha esférica e fuso esférico, eu quero que você olhe para a esfera e pense da seguinte forma, que nessa esfera eu vou fazer um corte nela. Quando eu fizer esse corte, eu vou cortar aqui em vermelho e vou cortar lá atrás em vermelho. E quando eu cortei, eu vou ter exatamente um ângulo entre esses dois caras, tá ok? Ou seja, não sei se você percebe que eu estou tirando uma fatia dessa esfera. Só para que você entenda melhor, pensa na melancia. Quando você pensar na melancia, você vai observar que bem aqui eu retirei de dentro dela o que? Uma fatia. E nessa fatia eu vou observar esses dois elementos. Eu vou observar tanto a cunha esférica quanto o fuso esférico, tá beleza? Então bora lá. Se eu pensar exatamente nessa casca aqui, ó, casca. Se eu pensar na casca da melancia que ficou de fora, eu quero que você entenda que essa casca, ela vai ter uma área. E essa área é o que eu chamo de
fuso esférico, tá beleza? É a área do meu fuso, entendeu? Entenda que toda vez que eu pensar em fuso, eu vou pensar em área, tá legal? Depois, se eu pensar agora nessa parte da melancia que eu retirei, ou seja, no volume dessa fatia, quando eu penso em volume da fatia, eu já estou pensando em quê? Cunha esférica, tá beleza? Você entendeu? Toda vez que eu penso em área do fuso. Toda vez que eu penso em volume, eu penso em volume da cunha. Faz o link aí na sua cabeça. Pensou em área, eu estou pensando em fuso. Pensou em volume, eu estou pensando em cunha. Tá legal? Então bora lá. Se eu for pensar de novo, cunha é volume, fuso é área. Então pensa comigo. Se eu olhar para essa figura como sendo a ideia de uma esfera, eu quero que você lembre daquela primeira noção que eu dei para você, da esfera como sendo um sólido de revolução. Esse sólido de revolução, primeiramente, era apenas uma parte, um semicírculo. Ele rotacionou esse semicírculo, rotacionou exatamente quanto? 360 graus para obter a esfera completa, sim ou não? Então entenda aqui, ó, que quando eu pensar nesse círculo aqui que vai estar rotacionando, ele vai ser exatamente de quanto? 360 graus. Ou seja, pensou numa esfera completa, pensou em 360 graus. Raciocina comigo. Lembra que eu pedi para você fazer um link entre a cunha esférica e o volume? Sim ou não? Sim, né? Então pensa comigo. Se é volume, 360 é o todo. Se é o todo, como é que eu calculo o volume todo de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Beleza? 360 é o todo. E como é que eu calculo o volume todo de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Agora, eu não quero todo, eu só quero um pedaço, eu só quero uma fatia da minha esfera. E essa fatia, ela vai meter um ângulo alfa. Quando ela tem o ângulo alfa, eu quero que você entenda que para esse ângulo alfa, eu vou ter aqui um volume. E esse volume vai ser exatamente o volume da minha cunha. Tá beleza? Você compreendeu? Você entende o que eu estou fazendo? Você entende o que a gente está construindo aqui? Eu não quero repassar para você mais fórmulas para você decorar. Eu quero que você entenda para a gente chegar num momento confortável para fazer a nossa prova. Tá beleza? Você já percebeu que o mesmo raciocínio que eu fiz para cunha, eu vou fazer aqui no fuso. Observa. No fuso, eu quero que você faça o link com a área. E toda vez que eu penso em área, e eu penso em 360 graus, eu penso no todo. Quanto é a área toda, a superfície toda de uma esfera? É aquela formulazinha, 4πr ao quadrado. Ou seja, a área toda para 360 vai ser 4πr ao quadrado. Só que aqui eu só quero a área dessa parte em amarelo, ou seja, eu só quero a área do fuso que tem um ângulo alfa. Se ele tem para mim um ângulo alfa, com certeza ele vai me dar uma área. E essa área vai ser exatamente igual a quanto? A área do fuso. Lembrou? Faz o link? Link. A área do fuso está ligado à área da minha circunferência, ou melhor, a área da minha esfera. Volume da cunha está ligado ao volume da esfera. Basta que você trabalhe com a ideia de regra de 3. Tá beleza? Bora avançar um pouquinho nesse estudo? Vem comigo, não pisca? Vou falar para você agora sobre calota, volume de calota e superfície de calota. Duas informações muito importantes, muito prevalentes. Eu quero que você entenda isso daqui como conteúdos que estão perto da tua prova. A tua prova vem trazer situações do teu dia a dia. Então, a gente vai trazer volume da calota e superfície da calota para que a gente entenda como é que isso pode vir nas nossas provas, como é que isso tem caído em provas. Tá legal? Bora lá. Se eu pensar numa esfera aqui, eu vou fazer um corte nela, ó. Eu vou cortar. Vou pegar uma faca e começar a cortar essa esfera. Quando eu cortar essa esfera, eu quero que você observe que eu cortei ela a uma distância da parte de cima. Ou seja, tem uma distânciazinha que eu chamei de H, altura, que é o que eu vou chamar de altura da calota. Observa que quando eu cortei, ele vai formar bem aqui uma circunferência e aqui você vai puxar uma figura para o lado. E essa figura que eu puxei é exatamente o que eu chamo de quê? Calota. Tá legal? Só para que você entenda, Enem, ele traz incompetências e habilidades que você traga sempre essas ideias, esses conceitos para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então bora pensar no seguinte, se eu pensar numa laranja, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Bora pensar. Na laranja, imagina que eu cortei essa parte de cima. Quando eu cortei a parte de cima, eu obtive esta figura aqui do lado, ó.
E essa figurazinha, ela vai receber o nome de quê? Calota esférica, tá ok? Você entendeu o que é calota? Calota é quando eu corto somente aquela parte de cima da laranja. E quando eu corto, você observa que ficou uma parte descoberta? E essa parte descoberta vai ser exatamente essa circunferência aqui do lado. Tá beleza? Tranquilo? Bora estudar isso um pouquinho mais a fundo. Olha pra cá. Quando eu pensar nessa figura, eu quero que você entenda o seguinte, que quando eu cortei a uma distância D do centro da minha esfera. E a partir dessa distância, eu posso traçar algumas outras medidas para que você enxergue algumas coisas. Quer ver? Olha só. Se eu traçar essa medida, que é a distância do centro da esfera até qualquer ponto da esfera, eu chamo ela de quê? Raio. Que aqui eu determinei ela, eu identifiquei ela por Rzão. Lembra? Rzão é o raio da esfera. Tranquilo? Rzão é o raio da esfera. Observa que eu vou traçar uma outra medida aqui em cima. E essa outra medida eu vou chamar ela de Rzinho. Maurício, por que Rzinho? Simplesmente para que você não confunda com o Rzão. Lembrando que Rzão é o raio da esfera e Rzinho é o raio dessa circunferênciazinha aqui, ó. Rzinho é o raio dessa circunferência. Só trazendo para o nosso cotidiano, olha para a laranja. Aqui na laranja ficou uma área descoberta, ó, um pedaço dela descoberto. E esse pedaço é uma circunferência. Se é uma circunferência, com certeza ele vai ter o quê? Um raio. E esse raio vai ser exatamente esse meu Rzinho, tá ok? Por que a importância de eu precisar saber trabalhar com esse Rzinho? Porque ele pode perguntar para você a área da região que ficou descoberta após o corte. Ou seja, é a área de uma circunferência. E você já está cansado de saber. A área de circunferência é πr ao quadrado. Tá beleza? πr ao quadrado. Tranquilo? Voltando para cá para a figura. Você observou que aqui apareceu um cara muito gente boa. Triângulo. Só que não é qualquer triângulo. Apareceu um triângulo que eu chamo de triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo, você há de convir comigo, que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E o que diz para mim o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então observa. Aqui o lado maior, Rzão, é a minha hipotenusa. E eu tenho dois outros lados menores que eu vou chamar de quê? Catetos. Então eu posso dizer que o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha só como é que vai aparecer aqui. Rzão ao quadrado é igual Dzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Tá beleza? Isso para mim é uma relação muito importante para eu trabalhar com esferas. Então eu preciso começar a trabalhar com essas relações. Tá beleza? Aí eu quero adiantar para você, só lembrando que Rzinho é o raio da secção aberta, ou seja, o raio desse pedaço que ficou de fora. E para a gente finalizar a aula de hoje, eu preciso, infelizmente, mostrar para você duas fórmulas que são um pouquinho grandes, mas são importantes para o nosso trabalho com esfera. Então, bate um print, bate uma foto, coloca essa fórmula lá no seu quarto, escreve ela na parede, seu pai vai adorar. Mentira. Escreve em algum lugar para que você fique sempre observando as fórmulas e não esqueça delas. Tá beleza? Então olha só. Quando eu pensar em volume de uma calota, olha a fórmula. Π vezes Hzão ao quadrado, que multiplica 3R menos H, tudo isso dividido por 3. Só lembrando que esse H vai ser exatamente esse cara aqui. Pensa comigo? Raciocina. Vamos supor que bem aqui fosse 10. 10. O raio grandão vale 10. Vamos supor que essa distânciazinha você calculou ou ele deu na questão. Ele disse que essa distânciazinha vale 7. 7. Raiozão vale 10, a distânciazinha vale 7. Você é capaz de dizer para mim quanto vale esse H? Sim, né? 10 menos 7 vai dar quanto? 3. Então é esse H, esse 3, que você jogaria nessa fórmula aqui, ok? Então para eu calcular o volume de uma calota, vai ser π vezes Hzão ao quadrado, que multiplica 3Rzão menos Hzão, dividido por 3. Tá legal? E a outra coisa é a superfície da calota ou a área dessa região aqui de cima. Imagina aqui, quando você cortou a laranja, saiu um pedaço da laranja e você jogou fora. Se ele perguntasse quanto foi o volume desperdiçado, você calcularia o volume da calota. Se ele perguntasse
a área da casca daquela laranja que foi desperdiçada? Ele está perguntando a área da superfície. E superfície de uma calota. E quando eu falo de superfície de uma calota, eu quero que você lembre dessa formulazinha aqui, ó. Área vai ser 2πrh. 2πrh. Isso é volume, isso é área de uma calota. Volume da calota é essa fórmula um pouquinho maior. E superfície da calota vai ser essa fórmula um pouquinho menor, que é 2πr vezes o H. Tá beleza? Tranquilo até aqui? Galera, isso foi uma discussão muito importante para falar sobre esferas. Daqui em diante, resolver questões, resolver itens do Enem para deixar a gente preparado para a nossa prova. Tá beleza? Valeu!